Nosso estudo de hoje é a lição 32.1 do livro Estude Viva, em torno da regra áurea. Quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Partilhamos em regime de obrigatoriedade o ar ambiente, a luz solar, que nunca estiveram sob o nosso controle, e em nos referindo aos bens que retemos na Terra, quando na condição de espíritos encarnados, à medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, quais as da justiça, da economia, do trabalho, da provisão, da moradia, mais impelidos nos reconhecemos a observar o direito dos outros. Seja um edifício de apartamentos ou numa fila de compras, as nossas conveniências estão sujeitas à tranquilidade dos vizinhos. Numa oficina, quanto mais importante se mostre, a produção apenas surge no rendimento preciso, se mantida na forma de música orquestral, atribuindo-se a cada instrumento a responsabilidade que lhe compete. Civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. Princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Sem nenhuma pretensão de natureza política, a doutrina espírita funciona atualmente no campo religioso da humanidade por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum. Por séculos e séculos conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo que veio estabelecer fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus se formássemos entre as vítimas da penúria e das trevas de espírito. Vivemos agora gigantesco empreendimento de renovação. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção de tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, amor, a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. A regra áurea, para complementar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa. Não faças a outra aquilo que não desejas, e sim exige plena observância da forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Muito bom, a gente fala, apoia a regra áurea é amar o próximo como a si mesmo. Tem uma lição maravilhosa do Emmanuel, que o Emmanuel fala que a regra áurea é a única que está presente em todas as culturas religiosas do planeta. É engraçado, tem culturas religiosas que, por exemplo, não falam de Deus, como o budismo, por exemplo. O budismo fala no nirvana, mas ele tem a regra áurea lá. Às vezes, escrita de maneira diferente, mas com a mesma finalidade. Mas aí o Emmanuel vem tornar mais simples a compreensão da importância da norma, da regra áurea, quando ele diz para a gente, por exemplo, que a gente vive em regime de condomínio, e se um dos condôminos estiver em desarmonia, pode trazer a desarmonia para todo o conjunto. E é interessante como isso é uma realidade em contexto e triste até. Às vezes a gente está num ambiente de trabalho com 30 pessoas. Uma pessoa desarmonizada pode desarmonizar todo o grupo. E a gente tem que ficar muito vigilante com relação a isso. Então, quando a gente vai tratar da regra áurea, a gente vai pensar assim: a gente precisa viver em sociedade para poder progredir. O eremita do deserto, ele não consegue o progresso que a pessoa consegue quando vive em sociedade. A gente precisa da vida em sociedade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um texto espetacular, com o título de O Homem no Mundo. E esse texto, ele vem mostrar para a gente assim, que a gente não deve, quando os espíritos estão convidando a gente a trazer o tempo todo a busca pelo espírito, não está convidando a gente a uma vida mística. A gente não deve se afastar das pessoas, não. Pelo contrário, a gente deve viver os prazeres do mundo, mas tomando cuidado de não magoar, de não melindrar nenhuma das pessoas que convivem com a gente.
É um texto que ele é bastante interessante, porque eu, quando comecei a estudar religião, eu ouvi alguns companheiros falando assim, eu não sou do mundo, companheiros de outras religiões. Eu falei, como assim não é do mundo? Todos nós somos do mundo. Mas ele queria dizer, eu não estou mais agora nesses comportamentos que são comuns a todos. Tá, mas vamos lá, vamos pensar aqui numa coisa. Jesus, todo santo dia, se retirava para fazer a oração, mas depois ele voltava e vinha trazer ali toda a inspiração que ele teve direto do Pai, ou de Cristos igual a ele, para a humanidade. Então, a gente precisa, sim, de momentos de recolhimento, precisa, mas só vivendo em comunidade que a gente vai estar aprendendo alguns valores. Então, essa regra áurea, o Emmanuel vem fazer uma comparação até com a oficina de produção de alguma coisa. Ele fala, olha, se todos os trabalhadores, cada um com a sua peça, estiver de maneira harmônica, a produção vai ser excelente, engraçado. Lembra até o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é contemporâneo aí de quando esses livros do Chico Xavier estavam sendo publicados, né? E que vinha mostrando cada um fazendo o seu papel. O papel do Charlie Chaplin era de apertar o parafuso. Mas se todos estiverem de maneira harmônica, as peças vão sair. Às vezes um começou a dar problema e vai trazer problema para toda a produção. Ele vem falar para a gente que quando a gente está convivendo em comunidade, em condomínio, a gente vai ter direitos também, mas vai ter obrigações a serem observadas. Ele fala aqui para a gente, civilização e cultura baseia-se no espírito de equipe, com interdependência de permeio, e princípios idênticos prevalecem no reino das almas, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento de segurança, primeiro, né, e da felicidade para todos aqueles que comungam a nossa experiência. Então a gente vai entender uma coisa, né, a gente vai entender que segurança, né, e felicidade, quando a gente consegue promover a felicidade daqueles que convivem com a gente, que eles naturalmente vão também concorrer para a nossa felicidade. O Emmanuel vem chamar a atenção que a doutrina espírita não está tendo nenhuma pretensão política nesse ponto. Está apenas dizendo para a gente que a gente precisa aprender a viver em harmonia para o nosso próprio bem. A gente percebe na sociedade os campos que estão desarmônicos e que estão aí descambando para a criminalidade, que acabam a qualquer momento também trazendo as suas consequências diretas para nós mesmos. A gente até fica frio de um bom tempo para cá, olhando os noticiários de televisão e fala, aconteceu isso, morreu alguém, um desastre que aconteceu, e a gente lamenta, muitos de nós, até que chega a nossa vez também. Quando chega o dia que acontece com a gente também, aí alguns de nós a gente vai parar e falar, meu Deus, então era isso que estava acontecendo esse tempo todo? Eu estava frio, não, agora eu estou vendo qual é o sentimento de quem sofreu essa injustiça, sofreu essa violência, sofreu... Então a gente vai perceber uma coisa, quando o Cristo veio dizer para a gente amar o próximo como a si mesmo, ele estava colocando como condição da gente conseguir ter um mínimo de dignidade para viver num mundo igual ao nosso aqui. Porque é um mundo que ainda tem muito egoísmo, muita vaidade, muito orgulho, e é um mundo em que nós sofremos naturalmente o contato dos vícios uns dos outros. Quem tem contato com o meu vício sofre com isso, e eu tendo contato com o vício dos outros, eu também sofro. Então, nesse mundo, a gente precisa muito ainda aprender a viver harmonicamente. Quando a gente conseguir passar por essa etapa, aí sim a gente vai estar habilitado a conhecer moradas mais bem-aventuradas, a gente vai estar habilitado a conhecer outros caminhos de trabalho, mas por enquanto a gente não conseguir trazer esse amor, essa consideração para dentro da gente e conseguir estar enxergando a todos como irmãos e conseguir criar condição igual para todos, a gente não vai conseguir o progresso tão almejado. E a doutrina espírita vem trazer uma ajuda muito grande, porque ela não vem propor
ataques nenhum a religiões diferentes, nem grupos políticos diferentes, sim respeito e amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.